Olá, olá! Vamos conversar um pouquinho sobre Microsoft PowerPoint. Isso mesmo. Eu, professora Roseli, selecionei uma questão para a gente conversar. Essa questão vai trazer um assunto bem interessante e diferente das provas, aquele assunto que não é tão comum nas provas de todos os domingos. Essa questão vem da Prefeitura de Ilhabela, foi levada pela VUNESP no concurso para o cargo de técnico ambiental em 2020, mas é um concurso que a gente, um modelo de questão que a gente pode encontrar nos nossos concursos hoje. O assunto da questão é seção. Isso mesmo. A gente está acostumado a ver seção no Word, muito comum, quebra de página, quebra de coluna, quebra de seção. Então, para a estrutura do Microsoft PowerPoint, a gente vai falar sobre seção. Isso mesmo. Nós vamos dividir os slides em seção dentro da estrutura do nosso arquivo. Isso mesmo. Que essa informação fique aqui para a gente, até organizada, para de repente falar assim, nossa, teve uma atualização, tá? Eu venho datando esse nosso bate-papo. Hoje, para nós, eu vou chamar mês. Nós vamos chamar, nós estamos em fevereiro de 2026. Isso mesmo. Vamos lá? Por mais que essa questão seja lá de 2020, ela continua viva nas nossas provas. Bom, a banca diz assim: tem-se a seguinte apresentação criada no Microsoft PowerPoint versão 2019. Então, nós vamos trazer essa questão para a versão 365 e vocês vão observar que nós não teremos nenhuma mudança. Configuração original, onde os slides eles estão agrupados em seções. Então, por exemplo, essa primeira seção ela foi chamada de parte 1 e o número 3 que está entre e parênteses é o total de slide nessa parte 1, ou seja, nessa seção. A parte 2 está com zero slide. Que estranho, professora, zero slide? Isso mesmo. A parte 3 está com um slide e a parte 4 nós vamos observar que possui um slide também. Então, veja, este daqui é o slide que está sendo mostrado na parte 4. Quando a gente fica com essa setinha dessa forma, significa que ela está fechada. Como para nós lá na janela do explorador, quando a gente vai analisar as pastas e as subpastas, então a setinha é fechada, não mostra o seu conteúdo e quando você clica, ela vai ficar de ladinho mostrando todo o seu conteúdo. Então a parte 4 tem um slide, a parte 3 tem um slide, a parte 2 não tem nenhum slide e a parte 1 tem 3 slides. E a pergunta é: ao selecionar a seção parte 1, então cada um desses é uma seção. A gente está falando de seção. Pressionar a tecla Del e confirmar quaisquer eventuais perguntas que o PowerPoint faça, assinale a alternativa que indica quantos slides serão apagados. Veja, a parte 1 até vou pegar aqui uma outra cor. A parte 1 para nós, ela possui 3 slides. Então, se eu selecionar, né, venho aqui com o mouse e pressiono delete, vem para nós, né, as perguntas confirmando realmente se você deseja apagar. Então, ao clicar o delete e confirmar, nós teremos o que para nós? 3 slides, sendo o quê? Excluídos, porque é a quantidade de slides que está presente na seção parte 1. Então, quantos slides serão apagados? Quantos slides serão excluídos? Alternativa A, o número 1 dá licença, alternativa B eu vou segurar, a C eu vou segurar, alternativa D vai embora e a alternativa E também vai embora. Agora, a segunda pergunta é: quantos slides restarão na apresentação? A parte 2, a gente não tem slide.
A parte 3 nós temos um slide. E a parte 4 nós temos um slide, que é esse que está sendo mostrado aqui, numerado como 5. Então, nós vamos ter 2 slides. Ou seja, a alternativa B vai dar licença e a nossa alternativa C responde a nossa questão. Então, essa é a estrutura de sessão. Professora, eu sei que a senhora adora fazer isso. Vamos lá para a estrutura do PowerPoint? Exatamente. Bora? Vamos abrir aqui. Eu já deixei de antemão, vou pegar aqui para a gente. Já deixei aqui de antemão um arquivo organizado para a gente conversar sobre sessão. Veja, eu tenho 10 slides nesse arquivo. Olha, 1 de 10. Então, eu estou com 10 slides nesse arquivo. Então, por padrão, a gente já tem uma sessão. Então, quando a gente abre o Microsoft PowerPoint, a gente começa a trazer os nossos slides e trazer conteúdo para cada slide, a gente já tem uma sessão. E essa sessão, veja, ela é chamada de sessão padrão. Então, por exemplo, eu quero criar outras seções aqui no meu documento, no meu arquivo, no meu conjunto de slides. Então, por exemplo, eu quero que essa seção padrão fique aqui, ó, com 3 slides. Então, eu vou clicar aqui no meio, ó, só para vocês visualizarem, botão direito do mouse, e eu vou pedir para adicionar uma seção. Eu vou chamar essa seção aqui, ó, só para vocês visualizarem, de parte 1, e eu vou mandar renomear. Então, a seção padrão está nesse momento com 3 slides. Como eu posicionei o cursor abaixo ou entre, né, o slide 3 e 4 e fiz tipo uma quebra. Então, a minha seção padrão agora, ela tem 3 slides. E essa outra seção que nós acabamos de criar, ela possui todos os slides até o final do arquivo. Eu vou criar outras seções aqui. Vou selecionar aqui o intervalo entre o slide 6 e 7 e vou adicionar outra seção. Eu vou chamar aqui, ó, de parte 2, para vocês visualizarem. Então, o que que nós temos? A seção padrão, que é a principal, a inicial, neste momento está com 3 slides, 1, 2 e 3. Depois, nós criamos uma seção chamada de parte 1, e ela também está aqui com 3 slides, que é o slide 4, 5 e 6. Criei uma outra seção, chamada aqui de parte 2, que está agora com os 4 últimos slides. Se eu, porventura, venho aqui, ó, entre o slide 9 e 10 e adiciono uma outra seção, até vou chamar aqui, ó, de parte 3 para você visualizar. Então, esse meu arquivo, que possui 10 slides, ele está dividido em 4 seções. Uma seção padrão, depois uma seção chamada parte 1, criada por mim, uma seção chamada parte 2 e uma seção chamada parte 3. Uma observação: a seção parte 3 contém um slide. A seção parte 2 contém 3 slides. Se eu vier aqui no meio, ao botão direito do mouse e pedir para adicionar uma outra seção, só para vocês visualizarem, eu vou chamar de seção parte 4 e vou mandar renomear. Observe que nós não temos nada aqui no meio. Então, essa seção que nós acabamos de criar, ela entra com 0 slide. Então, quando é que eu tenho uma seção que não faz muito sentido, mas está aqui com 0 slide? Quando eu seleciono uma área onde não tem slide para essa seção. E mesmo assim, o nosso Microsoft PowerPoint permite criar uma seção com 0 slide, o que aconteceu na questão. Tá combinado aqui? Beleza? Então, veja, nós temos no total 10 slides, ok? Se eu selecionar aqui para nós a seção parte 1, eu posso renomear essa seção, eu posso remover a seção. Se eu remover a seção, significa que os slides que estão aqui voltam para o padrão. Então, veja, ó, se eu remover a seção padrão vai ficar, né? Vai abraçar esses slides. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu pressionei um Ctrl Z, desfiz a ação. Então, se eu selecionar e remover seção, o que é que nós vamos estar fazendo? A seção deixa de existir, mas os slides que fazem parte dessa seção não serão excluídos. Esses slides voltam para, no nosso caso aqui,
para a seção padrão, que vai abraçar esses slides. Nós temos como remover seção e slide, que aí no caso eu removo tanto a seção quanto os slides. Tem como eu remover todas as seções. Se eu remover todas as seções, nós vamos ter somente a seção padrão com os 10 slides. A relação de mover, né, de recolher, expandir, aquilo que eu tinha falado para vocês lá na leitura da questão. Olha, a gente pode fechar, né, ocultar, esconder, entre aspas, esses slides dentro das sessões. O que foi aqui, olha, que aconteceu na parte 1, na parte 2 e na parte 3. Aí, já na parte 5, o que aconteceu? Foi clicou sobre e mostrou o slide, que foi essa visualização aqui que eu trouxe para vocês, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A parte 2 aqui para nós, ó, está com 3 slides. Então, se a gente selecionar a parte 2 e pressionar a tecla Delete, vai falar assim para mim, ó, você selecionou slides de uma sessão recolhida. Esses slides serão excluídos. Deseja continuar? Sim. Então, o que que aconteceu aqui na questão? Ó, vou cancelar aqui e vou voltar na questão. Veja, ao selecionar a seção parte 1, pressionar delete e confirmar quaisquer eventuais perguntas que o PowerPoint faça, assinale a alternativa que indica quantos slides foram o que apagados. Então, voltando aqui, se a gente selecionar a parte 1, a parte 2 aqui, por exemplo, que estão com 3 slides, e pressionar a tecla delete, o que que nós temos? A pergunta e logo nós vamos confirmar sim. Aí, o que que vai acontecer? A seção padrão está com 3 slides, a parte 1 com 3 slides, a parte 4 com nenhum slide e a parte 3 com um slide, que é o slide 7 que está sendo mostrado aqui. Então, nós temos 3, 6, mais um 7. Como nós excluímos uma parte que tinha 3 slides, o nosso arquivo anteriormente tinha um 10, agora foi excluída uma seção com 3 slides, agora nós temos 7 slides. Então, essa estrutura, ela é comum nas provas quando se fala de Microsoft PowerPoint. Então, para nós aqui, voltando aqui para nós, né? Só voltando aqui, deixo para vocês a questão falando sobre sessão, sobre dividir os nossos slides em sessão. Como nota, você vai lembrar, a gente seleciona os slides e podemos a qualquer momento, olha, adicionar sessão. Adicionou sessão, nós vamos renomear essa sessão. Porventura, se você desejar, você pode voltar ao botão direito do mouse, o uso do nosso menu de contexto, e novamente renomear essa seção. Como nós podemos remover seção, aí atenção, se remove a seção, remove só a divisão. Os slides que fazem parte dessa seção volta para a seção superior, no caso, se for a seção padrão. Se eu removo a seção e os slides, vai tudo embora. Se eu removo todas as seções, os slides continuam no arquivo, dentro daquela seção. Se não existir outra, tudo dentro da seção padrão. Posso fazer a movimentação, recolher ou expandir. Então, são comandos aí clássicos que a gente pode encontrar em uma questão na sua próxima prova. Então, questão para nós, proposta pela VUNESP, a nossa alternativa correta, a nossa alternativa C. Espero aí ter deixado o conteúdo para que você possa inserir nos seus estudos. Tchau!